Ave Maria Imaculada. Quero acolher a todos que estão assistindo a nossa aula inaugural. É uma grande alegria estar aqui com vocês para nós começarmos o nosso curso, A Arte da Pregação. Queremos estar juntos nessa jornada para aprender a arte da verdadeira pregação católica, para conhecermos o que a Igreja nos ensina para sermos bons pregadores católicos, aperfeiçoar os dons que Deus nos concedeu. E antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é William Maria, eu fui monge por 9 anos, fiz os meus estudos para o sacerdócio e nesse tempo eu discerni, juntamente com meu diretor espiritual, a minha vocação. E vi que a minha vocação era uma vocação para o sacramento do matrimônio. Hoje sou casado com a Tatiane e pai de 4 filhos. O Arthur, o Lucas, a Mariana e o Gabriel. Sou fundador de uma comunidade que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada. E sou pregador católico há mais de 20 anos, pregando em diversos lugares. Sou filósofo, também fiz estudos teológicos enquanto estava no seminário. Estudei na Ordem da Santa Cruz, dos padres da Ordem da Santa Cruz em Anápolis. E hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre esse chamado para a pregação. Vamos partilhar um pouquinho sobre o chamado para a pregação. E durante todo esse curso nós estaremos juntos nesta jornada, onde a Santíssima Virgem Maria caminha à nossa frente. Ela está conosco, ela nos guarda. E este curso eu consagro à Santíssima Virgem Maria. Vamos começar com a oração. Per signum crucis, Dei limites nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angeli Dei, qui cursus es mei, mettibi commissum pietate superna, illumina, custodi, regi et guberna. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitias et insidias diaboli, esto presidium imperatili Deus, supplices deprecamur, cuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditione animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Como eu disse para vocês, é uma grande alegria nós estarmos juntos neste curso, A Arte da Pregação. A pregação é uma verdadeira arte, a arte do belo, a arte da verdade, a arte da bondade, do bom. Então a pregação, como diz Santo Tomás, quando a gente fala da pregação, esse anúncio da palavra de Deus, e Santo Tomás vai falar que a arte, ela visa o belo, nós também visamos mostrar o belo, que é Deus. Visamos mostrar o bom, que é Deus. Visamos mostrar a verdade, que é Deus. Por isso, a arte da pregação. Não queremos aprender aqui neste curso qualquer pregação, mas a sagrada pregação católica. A pregação é sagrada, ela é sagrada. E por isso nós precisamos tratar a pregação com muito zelo, porque é sagrada. Não atirar simplesmente as pérolas aos porcos de qualquer forma, jogar a palavra de Deus. Não, mas guardar a palavra de Deus no nosso coração, meditar e transmitir com todo zelo, com todo amor e com todo fervor. E claro, precisamos aperfeiçoar
os dons que Deus nos deu. E é por isso que nós queremos participar desse curso. É por isso que nós queremos aprofundar aqui nesse curso sobre a arte da pregação. Entendermos o nosso chamado. Com certeza você está aqui porque você foi chamado, você foi tocado de alguma forma para fazer este curso. Deus te trouxe aqui, não foi por acaso que você está aqui. A providência te trouxe aqui. E nós queremos, neste primeiro momento, entender esse chamado para a pregação. Então, hoje, nós queremos entender o chamado para a pregação a partir de algumas figuras do Antigo Testamento, algumas figuras bíblicas, a partir de alguns profetas, de alguns pregadores do Antigo Testamento. Queremos entender a importância desse chamado. Queremos entender também como aperfeiçoar esse chamado. Tudo à luz da doutrina da igreja. E queremos também dar uma visão geral de como será o nosso curso ao longo destes meses. Como será esse curso? O que nós trataremos neste curso? Então, nesta aula inaugural, uma aula introdutória, queremos de fato, segundo a luz do magistério, segundo a luz da sagrada tradição, segundo a luz da Sagrada Escritura, compreender esta palavra de Deus que nós guardamos e que nós queremos anunciar. Então, vamos juntos, né? Precisamos perseverar na graça para aprendermos de Deus, para entendermos esse chamado. E claro, é um mandato. Jesus, ele foi imperativo. E nós podemos ver isto na Sagrada Escritura, em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos e ficarão curados. Nós queremos falar aqui, em primeiro lugar, da pregação. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele deu um mandamento, um verdadeiro mandamento aqui. Ele foi imperativo. Ide. Ele enviou os apóstolos. Ide. Ou seja, vão pregar pelo mundo, vão anunciar a boa nova, vão anunciar o evangelho. Jesus não está falando assim, vocês querem ir? Não, ele não está falando vocês, ele não está perguntando se eles querem ir. Ele está falando, ide, ele está mandando, é imperativo, ide. Portanto, nós precisamos acolher este verdadeiro mandamento para a pregação, como uma responsabilidade para nós cristãos, uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu tenho a responsabilidade de ser um bom pregador do evangelho, não qualquer pregador do evangelho, mas pregar o evangelho conforme nosso Senhor me ensinou, conforme a igreja me ensina, e não conforme eu quero pregar o evangelho. Aqui é necessário muito zelo para pregar o evangelho, para cumprir este mandato, esta responsabilidade de pregar o evangelho. E nós precisamos levar a sério este mandato, levar a sério esse chamado também, porque também é um chamado, vem de dentro para fora, vem de dentro, vem, porque antes ele chamou os apóstolos e depois ele enviou. Primeiro ele chamou e depois ele enviou. Ele nos chamou aqui neste curso e ele vai nos enviar também para pregar o evangelho. Ele nos chamou neste curso para que nós possamos aprender um pouquinho com ele, com a igreja, não comigo. Eu sou um pobre instrumento,
mas com a igreja. Eu quero transmitir aquilo que a igreja ensina, aquilo que os santos padres ensinam, aquilo que os santos da igreja ensinam, aquilo que a Sagrada Escritura, interpretada pelo magistério da igreja, ensina, aquilo que a Sagrada Tradição ensina. Ou seja, eu não venho falar de mim aqui, eu venho falar da igreja, neste curso, da igreja. Nós devemos ser moldados conforme a igreja nos molda, conforme Cristo nos quer, segundo a vontade de Deus. E claro, para entrarmos nesta forma, nós precisamos da Santíssima Virgem Maria, que é a verdadeira forma Dei, é a forma de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho. E claro, depois os milagres acompanharão a verdadeira pregação. A verdadeira pregação. Testemunhando, reafirmando que nós estamos na verdade. Mas como haverá milagres se hoje se prega tantas mentiras, tantas coisas diferentes daquilo que a igreja ensina? Porque muitos falsos profetas estão surgindo. E por isso a necessidade deste curso, de recrutar pregadores católicos, verdadeiros pregadores católicos, não pregadores protestantes que estão dentro da igreja católica. Não pregadores coaching, né, que às vezes pregam a si mesmo, ou o poder, né, que se tem, que cada ser humano tem, ou simplesmente só motivações. Não, nós precisamos de pregadores católicos. Nós precisamos de pessoas bem formadas para pregar a sã doutrina da igreja. Nós não temos sacerdotes suficientes para pregar em todos os lugares do mundo. E muitos até estão mal preparados, infelizmente, pelas más formações dos seminários. Infelizmente, é triste dizer isso. E nós precisamos, como leigos, também assumir para nós o chamado desta pregação verdadeira, católica. Católica. São Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Romanos, no capítulo 10. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Confessares com a tua boca. Isto também é pregar o Evangelho, confessar nosso Senhor. Isto, na verdade, é pregar o Evangelho. Confessar nosso Senhor, testemunhar nosso Senhor. Depois, versículo 14. Como poderiam invocar aquele que não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Como podem pregar se não forem preparados e enviados? Porque o envio se dá após a preparação, não antes. Não é qualquer um que pode sair pregando se não for bem formado na sã doutrina da igreja. Porque senão vai pregar heresias. Às vezes até tem boa intenção, mas é mal formado. E às vezes, com boa intenção e má formação, pode fazer um estrago na igreja, em vez de ajudar. Esta pregação pode prestar um desserviço à igreja, e não um serviço. Por isso que nós precisamos ser bem formados. Este é o nosso intuito neste curso. Formar pregadores católicos. Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam a boa nova. Quão maravilhosos os pés dos que anunciam a boa nova, o Evangelho. Mas não obedeceram ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Pois a fé vem pela pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir.
A fé vem pela pregação. Nós iremos disseminar a fé católica pela pregação. E que pregação é esta? É Jesus Cristo. Nós vamos pregar Jesus Cristo. Nós vamos pregar a palavra, o próprio Deus. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Então quem deve estar nos nossos lábios, na nossa boca? Jesus deve estar na nossa boca. E claro, para Jesus estar perfeitamente na nossa boca, precisa estar a Santíssima Virgem Maria na nossa boca. Por isso que o verdadeiro pregador católico, ele anuncia a Santíssima Virgem Maria, ele anuncia nosso Senhor Jesus Cristo, ele anuncia os sacramentos da igreja, ele anuncia a verdadeira doutrina da igreja, tal qual, sem modificações, sem achismos. Eu lhe pergunto, você quer ser um pregador católico, um verdadeiro pregador católico? Você quer ser um verdadeiro pregador católico? Se você está aqui, se você está aqui para isto, então esse é o seu lugar, então vamos juntos. Porque neste curso nós queremos formar um bom pregador católico. E claro, nós precisamos entender que a pregação, embora ela pareça que é só para os bispos, somente para a hierarquia, somente para os sacerdotes ou diáconos, ela é também para os leigos. Essa força se tornou verdadeira na igreja, a força da pregação laical, depois do Concílio Vaticano II. Então os leigos eles tomaram posse desse envio também para si, porque o próprio concílio assim ensinou na Lumen Gentium número 35, diz assim, do Concílio Vaticano II. Cristo, o grande profeta, que pelo testemunho de sua vida e pela força da sua palavra, proclamou o reino do Pai, cumpre o seu munus profético até a plena manifestação da glória, não apenas por meio da hierarquia, que ensina em seu nome e com o seu poder. Que ensina em seu nome e com o seu poder. Claro que é diferente o ensino da hierarquia, principalmente quando se trata da Sagrada Liturgia. Um leigo não ensina na liturgia. Um leigo não ensina na Santa Missa. Quem tem o munus aqui profético para ensinar é o sacerdote, o bispo, o diácono. Nós estamos falando fora da Santa Missa. Nós estamos falando aqui dentro de um grupo de oração, dentro de uma universidade, dentro da catequese, dentro da catequese paroquial, em ministérios, dentro também da própria família, em vários lugares, âmbitos de trabalho, ou seja, em diversos âmbitos, os leigos podem pregar a sagrada palavra de Deus, certo? Então precisamos pregar o evangelho, sim, nós leigos também, não somente a hierarquia da igreja. E olha só, que ensine seu nome com seu poder, mas também por meio dos leigos, aos quais estabelece suas testemunhas e aos quais dá o sentido da fé e a graça da palavra. O sentido da fé e a graça da palavra. É uma graça, nós recebemos a palavra não é nossa, é uma graça. E nós temos que ter zelo, porque é o próprio Cristo a palavra. Devemos ter esse zelo, como Nossa Senhora carregava o menino Jesus, carregava a palavra, primeiro dentro dela e depois fora dela. Então nós precisamos carregar a palavra no nosso coração e depois transmitir a palavra com muito zelo, ter esse cuidado. E claro, por isso nos prepararmos também, para que façam brilhar a força do Evangelho na vida cotidiana, familiar e social. Cotidiana, familiar e social. Somos chamados a pregar o Evangelho em todos os âmbitos, o social, o familiar, em todos os âmbitos, mesmo eclesiais até, servirmos neste apostolado. O Catecismo da Igreja vai confirmar também aquilo que nós falamos. Parágrafo 900 do Catecismo da Igreja. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, ou seja, do crisma, somos enviados como apóstolos, também como soldados de Cristo, para combater o bom combate da fé, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação
seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação, olha só, o catecismo diz, é uma obrigação. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, ou seja, na igreja, no âmbito eclesial, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais às vezes, obter seu pleno efeito. Mostrando aqui também a necessidade, nos tempos de hoje, do apostolado leigo. Depois, no parágrafo 904, falando sobre o munus profético de Cristo. Ou seja, os leigos também, em virtude do seu batismo, participam desse munus profético de Cristo. Do batismo, do crisma. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo dele testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Fazendo deles testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Olha só, a graça da palavra, segundo a Lumen Gentium. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e de cada crente. Isso quem diz é Santo Tomás de Aquino. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. Ensinar alguém para levá-lo à fé. Qual que é a tarefa do pregador? Levar as almas à fé. Que fé? A fé católica. Essa é a tarefa do pregador. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo, feito pelo testemunho da vida e pela palavra, ou seja, o testemunho de vida do leigo e também pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. E diz o catecismo: este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar a Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis, tanto aos descrentes quanto aos fiéis, tanto aqueles que estão afastados da igreja, quanto aqueles que estão na igreja. Os leigos são chamados a anunciar, não só pelo testemunho, mas também pela palavra, que é graça dada, que é o próprio Jesus. E aqui fala sobre a importância da formação dos leigos. Ou seja, nós não devemos nos perguntar se os leigos podem ou não podem pregar, mas se estão ou não preparados para pregar, certo? Se estão ou não preparados para pregar. Claro, se não estão, não devem pregar, mas se estão preparados, sim, podem pregar. Mas que preparação? A preparação da igreja. O conhecimento da sagrada doutrina da igreja, da sã doutrina da igreja, do depósito da fé. O conhecimento dos dogmas da igreja. O conhecimento da vida dos santos, da mística, da espiritualidade, da moral da igreja. Ou seja, um conhecimento da fé católica, em suma. Ou seja, nós estamos aqui nesse curso para quê? Nós estamos aqui para conhecermos a igreja. Nós estamos aqui para aprender como a igreja prega. Como que a igreja prega? Como que um pregador católico deve pregar? Ou seja, estamos aqui para nos prepararmos, para nos capacitarmos para sermos verdadeiros pregadores. Ah, mas eu já tive uma experiência com Deus e o Espírito Santo me inspira. Que bom que você teve a sua experiência com Deus. Eu também tive, todos nós tivemos. E o Espírito Santo nos inspira? Sim, ele nos inspira. Mas ele nos inspira na igreja. Porque senão se torna protestantismo. Senão se torna subjetivismo, achismo. Nós vamos começar a pregar nós mesmos. Aquilo que nós achamos. E daqui a pouco nós veremos aberrações. Coisas absurdas. Como nós temos visto por aí tantos pregadores falando.
que se dizem até católicos, que tiveram uma experiência, que têm uma boa intenção, mas que não foram preparados, que não tiveram uma boa catequese. E às vezes saem espalhando inspirações e até heréticas contrárias àquilo que a igreja nos ensina. Então devemos sim, temos a inspiração sim, mas na igreja. O Espírito Santo, ele não é contraditório, ele não vai te inspirar uma coisa diferente daquilo que a igreja, que ele inspira na igreja. Ele é a alma da igreja. Os leigos, parágrafo 906 do Catecismo. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isto, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas, até mesmo na teologia, e atuar nos meios de comunicação social. Olha só, os leigos que forem capazes e que se formarem para isto, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. Os que forem capazes, ou seja, os que tiverem disposição, boa disposição, e que se formarem. A condição é o quê? Se formarem. Ou seja, por isso a necessidade deste nosso curso. Por isso a necessidade desta arte da pregação. De aprender a apresentar o belo, o bom, o verdadeiro, segundo aquilo que ensina a Santa Madre Igreja. Para atuar em todos os meios, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer esta sua opinião também aos outros fiéis. Ou seja, os leigos podem inclusive exortar os sacerdotes, exortar os fiéis, conservando o quê? A integridade da fé. Então, se alguma coisa está destoando da verdadeira fé, o leigo ele tem o direito e às vezes até o dever de exortar, de falar para o sacerdote. Claro, respeitando e mantendo a sua reverência para com o ministro sagrado. E anunciar também para os fiéis, para os outros fiéis. Sobre o quê? Sobre o bem que afeta a igreja. Não sobre a sua vontade, mas sobre o bem que afeta a igreja. Defender a fé da igreja. Defender a fé católica. E aqui nós vemos a participação do leigo no munus profético de Cristo, o catecismo da igreja. Então, o magistério, a tradição, a escritura que estão presentes aqui no catecismo, nos atestam que o leigo ele tem direito, dever, e ele pode sim pregar o evangelho. Agora nós queremos entender esse chamado. Jesus quem chama, Jesus quem envia, Jesus quem dá esse mandato. E nós queremos entender esse chamado à luz da figura de 4 personagens, de 4 profetas, pregadores do Antigo Testamento. Claro que são inúmeros os pregadores na Sagrada Escritura. Principalmente depois, no Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos e, de forma especial, São Paulo, o grande apóstolo, o grande pregador da Palavra de Deus. Agora nós queremos ver estas figuras, 4 figuras. Aqui queremos falar de Moisés, Samuel, Jeremias e Jonas. 4 profetas. Moisés, Samuel, Jeremias e Jonas, no Antigo Testamento. Então vamos ler algumas passagens da Sagrada Escritura e entender o chamado de cada um deles, as diferenças, diferentes nuances e também aquilo que é comum e tudo isso para iluminar o nosso chamado para a pregação, tá bom? E os obstáculos que nós temos aqui também colocado diante desse chamado, porque nós colocamos muitos obstáculos diante desse chamado. Muitas pessoas que, não tenho chamado, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, quantas dificuldades que eu tenho, quanto medo, quanta timidez, eu não consigo, é difícil demais. Vamos colocando, vários obstáculos aí. Então nós queremos entender estes obstáculos, porque também estes profetas colocaram obstáculos. Então vamos ver aqui a figura de Moisés em primeiro lugar.
Moisés, ele vai tentar convencer a Deus de que não sabe falar, que não tem o dom da palavra, que não vão escutá-lo. E o Senhor vai lhe dar um auxiliar, inclusive Arão, né, como seu auxiliar. E responde que vai estar com ele. Êxodo capítulo 3, versículos de 10 a 12. Êxodo capítulo 3, versículos de 10 a 12. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém. E o que o Senhor responde? O primeiro obstáculo que Moisés coloca é a sua incapacidade. Eu não sou ninguém, eu não posso nada. E como o Senhor refuta este argumento de Moisés, não é você, Moisés, não é. Eu estarei contigo. Basta. Não é você quem vai pregar. Claro, você é um instrumento, mas a palavra não é tua, a palavra é minha. O profeta transmite a palavra de Deus, a palavra é da igreja, não é tua. Você não vai ter que inventar nada, você não vai ter que inventar a roda, não. Ela já existe, já está aí na tradição, na história da igreja. Você não vai precisar inventar nada. Ou seja, simplesmente vai, eu estou contigo. Não olhe para a tua incapacidade, para a tua limitação, olhe para mim. É o Senhor quem fala. Êxodo 4, de 10 a 12. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Olha só o obstáculo agora, Moisés colocando de novo. Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Que isso, Senhor? Não tenho. Eu não sou chamado, eu não sei falar, é difícil demais, não tenho isso. Isso é para outro, isso é para o Monsenhor Jonas Abib, isso é para outro pregador. Era para o Padre Léo. Não, eu não sou chamado. Ou seja, sempre colocamos, olhando para o outro, né? Sempre olhamos para alguém, né, que prega e a gente tem como exemplo, e às vezes a gente fala assim: eu não consigo ser como ele, então eu não consigo pregar. Não, você é único. Você não é como ele, você é único. Se Deus te chama, você simplesmente deve ir. E deixa que o Senhor age em ti. Olha só. Nunca o tive, Moisés fala, nunca tive dom da palavra, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo, nem mesmo depois que o Senhor falou, eu não tenho dom da palavra. Tenho a boca e a língua pesadas. Olha o que Moisés fala. Moisés era gago, né? Então Moisés vai encontrar essa dificuldade, ele era gago. O Senhor disse: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? Ué, eu que te dei a boca, como que sua boca é pesada? Se você é gago, eu permiti que você fosse gago, mas eu estou te falando que você deve ir com a tua natureza, do jeito que você está, com aquilo que eu te dei, você vai, simplesmente vai. Eu já sabia que você era gago, mas eu te chamei mesmo assim. Eu já sabia que você tinha essas limitações, mas eu te chamei mesmo assim, com as suas limitações. Ah, mas eu não consigo memorizar as coisas direito, eu não consigo gravar, eu leio, já esqueço. Ah, é tão difícil, como é que eu vou aprender isso? Vai, simplesmente vai. O Senhor vai te dar a graça. Claro, você tem que se esforçar, mas o Senhor vai te dar a graça. Quem o faz mudo ou surdo, ou faz ver o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Não se preocupe, simplesmente vai. O que Jesus disse lá para os apóstolos, né, depois a mesma coisa. Eu inspirarei o que vocês vão dizer quando forem levados diante dos tribunais. O Espírito Santo vai me inspirar. Não se preocupe, simplesmente vai, esteja preparado. O Senhor disse então a Moisés, Êxodo 6, 10 a 12. Vai pedir ao faraó, ao rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: os israelitas não me ouviram, como me ouvirá o faraó, a mim que não tenho o dom da palavra? Moisés é insistente, né?
Moisés é insistente, ele não quer ir de jeito nenhum. O Senhor já falou várias vezes e ele continua insistindo. Não tem dom. Mas o Senhor falando com ele. Moisés viu a Deus ali, né, face a face. Ele viu o Senhor e mesmo assim ele não quer ir. Ele não quer ir. Moisés, ele reluta, como muitas vezes nós relutamos. Muitas vezes nós relutamos. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos, Êxodo 6, de 28 até Êxodo 7, 2. Eu sou o Senhor, repete ao faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés respondeu-lhe, eu não tenho o dom da palavra. De novo, Moisés, de novo. Não tenho o dom da palavra de novo. Olha só, Moisés está falando, enquanto mais nós muitas vezes não relutamos com Deus. Eu não tenho o dom da palavra, como me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés, vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair da tua palavra os israelitas. Olhemos agora para o profeta. Depois nós vamos olhar para o profeta Samuel. Mas antes, vamos aqui terminar com Moisés, né? Vamos entender Moisés. Olha só, o Senhor tem que falar para ele, eu vou te dar Arão, eu vou te dar um auxiliar, vai estar do teu lado, eu estou contigo, eu falarei pela tua boca, você será como Deus para o faraó, não desiste, vai. E Moisés, não Senhor, não, vai, até que Moisés vai. Depois de muita relutância ele vai. E Arão é como se fosse também essas muletas, né, para Moisés. Muitas vezes a gente precisa de algumas muletas, né? Precisamos de algumas técnicas, precisamos de uma boa preparação, de uma boa formação. Para quê? Para que a gente possa ter esta coragem, este amparo para a pregação. Por isso Jesus envia os apóstolos também de 2 em 2. Aqui ele envia Moisés e envia Arão junto com ele, para ser a segurança, porque em Arão Deus quer demonstrar que está com Moisés. E Moisés vai, né? Depois Moisés vai diante do faraó. Agora vamos olhar para Samuel, o jovem Samuel. Então Moisés que reluta e depois vai com a força de Deus na figura também de Arão. 1 Samuel 3, de 1 a 11 e 19 e 20. 1 Samuel 3, de 1 a 11, depois 19 e 20. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes, né? Ou seja, Deus não se comunicava com frequência com o povo. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, a arca da aliança. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu, eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse, eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele achou que foi Eli. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Ele levantou-se e veio dizer a Eli, eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Ele ainda desconhecia o Senhor. Ou seja, seu coração ainda estava despreparado. Ele não conseguia entender o que Deus queria. Ele não conseguia discernir a voz de Deus. Ele não conseguia interpretar. Ele não conseguia, escutar ainda. Não conseguia. A voz que ele escutava era uma voz confusa. Ele estava achando que era a voz do mundo, a voz de Eli, a voz de alguém, de um humano, a voz humana. Ele não conseguia discernir entre o que era humano e o que era divino. E muitas vezes nós, na pregação, não conseguimos ainda discernir sobre o que é humano, o que é divino e até o que é diabólico. Precisamos desta graça, do discernimento dos Espíritos, como nos ensina
Santo Inácio. Olha só. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Olha que ele estava pronto. Me chamou, eu estou aqui. Meu nome é pronto. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Depois de 3 vezes ele compreendeu. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, vosso servo escuta. Falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino. O vosso servo escuta. O vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo que a ouvir ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. Que a todo que ouvir ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. A palavra que é anunciada vai ficar retinindo os ouvidos. Mas vai fazer através de quem? Através de Samuel, um instrumento. O Senhor poderia fazer sozinho, mas ele quis um instrumento, ele quis precisar de um instrumento. O Senhor poderia transmitir a palavra sozinho, mas ele quer precisar de você. Ele quer transmitir a palavra através de você. Mesmo você sendo tão imperfeito, mesmo eu sendo tão imperfeito, tão pequeno, tão fraco, tão limitados, nós somos. Mas o Senhor quer transmitir a palavra através de nós. Pobres instrumentos da graça. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma das suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Todos confirmaram isso. Muitas vezes nós vamos ver a confirmação também nas pessoas desse nosso chamado. Nas pessoas. Nós pregamos, e quando nós pregamos, às vezes o Senhor confirma através das pessoas esse nosso chamado, certo? Esse nosso chamado. Às vezes um chamado específico. Nós vamos entender isso ao longo do nosso curso, esse chamado também. E às vezes nós temos um chamado dentro do chamado, um chamado específico para um estilo, para um modo de pregação, certo? Para uma missão específica. Então, olha só, ele não negligenciava nenhuma das palavras do Senhor e por isso ele tinha tanta eficácia no seu apostolado. E nós precisamos também não negligenciar a palavra do Senhor, a palavra da igreja. E assim nós teremos eficácia no nosso chamado. Jeremias considera sua impotência diante do chamado. Reconhece como uma criança. No caso aqui, nós já vamos entrar a falar de Jeremias. Nós vimos que Samuel, ele vai e corresponde ao chamado. Ao chamado do Senhor, depois de discernir. E agora Jeremias, terceira figura. Então a primeira foi Moisés, a segunda Samuel e agora Jeremias. Jeremias, ele considera sua impotência diante do chamado. Ele reconhece como uma criança que não sabe falar, mas o Senhor vem em auxílio da fraqueza do profeta. Ele toca na sua boca e põe sua palavra nos seus lábios. Isso está em Jeremias 1, de 4 a 9. Jeremias 1, de 4 a 9. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor, eu nem sei falar, porque sou apenas uma criança. Eu nem sei falar porque sou apenas uma criança. Eu nem sei falar, eu não tenho técnica, eu não sei falar nada. Eu sou ruim para falar, Senhor. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. A eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. O Senhor colocou as palavras nos lábios de Jeremias. Ele que reconheceu o seu nada, a sua pequenez. Sou apenas uma criança, não sei falar. Fala, Senhor, através de mim.
Essa deve ser a atitude do pregador diante do chamado. Senhor, eu não sei falar, mas pode me usar, fala-me. Primeiro o obstáculo, ele coloca o obstáculo, e depois ele reconhece e deixa que o Senhor o guie. E assim também deve ser a nossa atitude diante do Senhor, reconhecer a nossa impotência. Claro, muitas vezes colocamos este obstáculo, não sei falar e tudo, mas não devemos desanimar e desistir, mas perseverar e deixar que o Senhor nos guie. Depois nós temos a quarta figura que nós queremos apresentar do Antigo Testamento, o profeta Jonas. Esse talvez o que mais fugiu do chamado. Esse insistiu em fugir do chamado, como muitas vezes nós insistimos, passamos longe do Senhor. Nem queremos, às vezes até, não, este curso de forma alguma, não, vou desistir logo agora, porque é difícil demais. Não, o Senhor te chama, não tenha medo, não tenha medo, é o Senhor quem te diz, não tenha medo. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 até 2, versículo 1, depois versículos 11 e depois capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 1. Depois, versículo 11, e depois capítulos 3, versículos de 1 a 5. Tá bom? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Ou seja, ele foi na direção contrária, ele queria fugir. O Senhor chamou Jonas e Jonas falou: não, vou ao contrário disso, porque eu quero fugir disso. Eu não quero pregar em Nínive. Eu não quero pregar em Nínive. Eu não quero ir para lá. Eu tenho medo, eu não quero entrar lá. Ou que seja outro motivo, eu não quero ir para lá. Eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero pregar o Evangelho. Eu não quero seguir esse chamado, eu quero cuidar das minhas coisas, eu não quero ser pregador. Então muitas vezes nós queremos ir na direção contrária. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar, ele pagou a passagem, embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis. Entrou num barco, num navio. Olha só, o Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Estava lá tranquilo. Agora fugi do meu chamado, agora estou aqui tranquilo, fazendo a minha vontade, indo na direção oposta. Eu vou para Tarsis, nada de Nínive. E agora eu vou ficar em paz na minha vontade, nos meus projetos. E o Senhor vai insistir. Olha só. Ele estava lá tranquilo. Mas aí sempre vem alguém para chamar. Sempre vem alguém para dar um saculejo. Sempre vem uma situação que nos tira do nosso comodismo. Uma situação, alguém, uma pessoa que vai nos acordar da nossa tranquilidade, da falsa tranquilidade, do nosso comodismo. Levanta-te! Olha só, todo mundo já estava invocando, cada um invocando o seu Deus, Eram politeístas, eram pagãos e cada um estava invocando o seu Deus. Então veio o capitão, despertou e falou assim: seu dorminhoco, o que está fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si: vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Ou seja, é Jonas. É Jonas. A causa do mal é Jonas. E perguntaram-lhe: tu, por quem nos aconteceu estes males, dize-nos qual é a tua profissão, de onde vens, a que país e a que raça pertence. E ele disse: eu sou hebreu. Respondeu ele: adoro o Senhor Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ele adora, mas estava fugindo, Adora, como muitos de nós muitas vezes falamos. Eu adoro o Senhor, eu vou à Santa Missa, eu rezo o rosário, mas fugimos do nosso chamado. Enterramos os nossos talentos. Falamos que adoramos o Senhor, mas fugimos do Senhor. Deus dos céus que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe:
Por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Eles mesmos, que eram pagãos, falaram: como você foge do seu chamado? Por que fizeste isso com o teu Deus? Ou seja, você está louco. Nem nós que acreditamos nesses deuses, nós fazemos isso e você fez isso? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. Ou seja, aquele que foge do seu chamado, o Senhor vai persegui-lo, o Senhor vai insistir. E muitos estão fugindo do seu chamado. E fugiram até hoje do seu chamado. Acorda, desperta. O Senhor está te dando agora um saculejo. Acorda, seu dorminhoco, acorda para o seu chamado. Para que você possa dizer o seu sim. E olha só, e disseram: que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Como que nós vamos resolver esse problema? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas. Agora Jonas foi corajoso. Ele viu o que ele tinha feito. Ele examinou a sua consciência, caiu em si e viu que estava fugindo do chamado do Senhor. Então ele disse: tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa dessa terrível tempestade que vos sobreveio. Sou eu a causa, sou eu. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa. Eles tentavam resolver de outra forma, sem jogar Jonas no mar, porque eles não queriam ser responsáveis por isso. Em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles. Olha só, os homens que eram politeístas, que eram pagãos, que acreditavam em falsos deuses, agora já estavam se voltando para o verdadeiro Deus. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-nos às ondas. Era a vontade de Deus, então eles tinham que fazer e fizeram. Jogaram ele às ondas. E a fúria do mar se acalmou. Ou seja, ele cumpriu agora a vontade do Senhor, agora veio a calmaria. Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, quando nós buscamos cumprir o nosso chamado, claro, com sofrimento, com cruz, mas vem a calmaria interior de nós estarmos em Deus, estarmos em paz. A paz não significa ausência de sofrimento. Estaremos sofrendo sim na cruz, mas em paz diante do nosso chamado. Porque senão sempre teremos aquela inquietação interior, aquela fúria desse mar agitado dentro de nós. E quando nós jogamos o Jonas, quando nós dizemos o sim, o Senhor, Ele acalma os mares interiores. E o que aconteceu? Claro, a vontade de Deus, a providência de Deus. Jonas não vai morrer. Tomado de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Ainda serviu de conversão para a tripulação. Ou seja, até ali agora do mal Deus tirou um bem maior, a conversão daqueles homens. Ou seja, converteram-se ao Senhor por meio até mesmo de um erro do mal. O Senhor usa o mal para a conversão daqueles homens, através de Jonas, mesmo fugindo diante do seu chamado. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, ou seja, o Senhor cuidou de providenciar que ele chegasse até Nínive. O Senhor não ia deixar ele ali no meio do mar. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, em sinal de Cristo, que também esteve 3 dias e 3 noites ali no sepulcro e depois ressuscitou. Então Jonas aqui é sinal de Cristo. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Tudo acontece conforme a vontade do Senhor. O Senhor queria que ele pregasse em Nínive, e ele foi a parar em Nínive, mesmo fugindo do Senhor. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nesse termo. Agora o Senhor deu uma segunda chance para Jonas. Vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade. Eram precisos 3 dias para percorrê-la. Imagina o cansaço de Jonas. 3 dias pregando, percorrendo Nínive e pregando. Deus deu uma nova chance para Jonas. Deus te dá uma nova chance. Deus nos dá uma nova chance sempre de nós dizermos sim para o nosso chamado. E para recomeçarmos na graça, na busca pela graça, na busca pela vida em Deus,
o Senhor nos dá uma segunda chance. E ele vai cumprir a ordem do Senhor de forma incansável, né? Ou seja, a reparação pelo seu pecado. Agora ele vai e prega durante 3 dias. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Ou seja, Deus utilizou de Jonas como um instrumento insistente, teimoso, que fugiu da vontade do Senhor para converter aquela cidade. Primeiro converteu o navio e agora converte aquela cidade. Nosso sim pode fazer coisas extraordinárias, pode fazer milagres no nosso chamado. Então nós precisamos, muitas vezes somos teimosos, né? Somos como Moisés, né? Queremos dizer que somos gagos, que não temos o dom da palavra, às vezes não escutamos direito, não entendemos nada, como Samuel, às vezes como Jeremias reconhecemos impotentes como crianças, às vezes como Jonas nós fugimos, mas eles, depois de fugirem, depois de insistirem, né, de se afastar do chamado, eles se dobraram diante do Senhor, diante da vontade do Senhor. Eles foram seduzidos pelo amor. E você também é chamado a ser seduzido pelo amor. Ou seja, se deixar levar pelo Senhor. Não desistir. Dá o seu sim para o Senhor. Neste curso, o Senhor te diz: dê o seu sim para mim. Ou seja, persevere na graça. Se forme, se prepare. E aqui a importância da preparação, da boa preparação. Os talentos. O Senhor nos dá os talentos. A um ele dá 2, a um ele dá 1, a outro ele dá 5. E nós temos que multiplicar conforme nós recebemos os talentos. Não podemos enterrar os talentos, temos que multiplicar. O que é multiplicar os talentos? O Senhor nos deu o chamado, o Senhor nos deu o dom, mas nós precisamos aperfeiçoar. De que forma vamos aperfeiçoar? Através do estudo, através da boa formação, através da vida de oração. E para isso, esse curso, para que você possa se aperfeiçoar na formação. Certo? E claro, quando nós vemos nas bodas de Caná, naquele momento que Jesus vai ao casamento, as bodas de Caná, e falta vinho, Nossa Senhora pede: fazei tudo o que ele vos disser, tudo que Jesus disser. Então aqueles homens, eles vão, enchem as talhas com água e Jesus transforma a água em vinho. Jesus poderia ter feito aparecer o vinho do nada, simplesmente brotar o vinho nas talhas sem água. Ele poderia, nas talhas secas, mas ele queria ali a água. Ele queria a colaboração humana. Jesus poderia simplesmente nos dar toda a graça de nós nos tornarmos excelentes pregadores, bons pregadores católicos, mas ele quer a nossa colaboração, ele quer a nossa parte. Ele quer que nós enchamos as talhas com água. Ele quer que nós nos preparemos. Por isso, fazer este curso. Por isso, nos preparar, estudar, aprender o que é uma verdadeira pregação católica. Ou seja, perder esse medo, lutar para vencer esse medo, essa timidez. Nos esforçarmos para irmos contra todos estes obstáculos. Dizermos o nosso sim a Deus. Sermos enviados. Diga o seu sim ao Senhor. E aqui nós vemos na carta encíclica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, no parágrafo 145, da seguinte forma: a confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, não é só passiva, só esperar a ação do Espírito Santo, mas ativa e criativa. Ativa e criativa. Tem gente que fala assim: o Espírito Santo vai me capacitar, né? Vai, mas você precisa encher as talhas. O Espírito Santo não vai tirar a água do poço vazio. Por quê? Não porque ele não possa, ele pode, mas porque ele quer a sua colaboração, ele quer a sua preparação. Ele vai te inspirar, mas na sua preparação, nas águas que serão mudadas em vinho. Implica oferecer-se como instrumento, com todas as próprias capacidades, para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara, olha o que diz o documento: um pregador que não se prepara não é espiritual. Quem não se prepara, quem vai sem preparar, não é espiritual, é desonesto, é irresponsável quanto aos dons que recebeu.
Não sejamos desonestos, não sejamos irresponsáveis quanto aos dons que nós recebemos. Precisamos, de fato, cuidar destes dons, fazer frutificar, crescer estes dons, multiplicar estes talentos, encher as talhas de água. Nossa Senhora nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E o Senhor nos diz: se prepare, se enche. Neste curso nós vamos nos preparar. E se você tem diversos obstáculos a tirar, seja o medo de falar em público, seja a timidez, seja porque você não sabe o que falar, eu não sei o que pregar, seja porque você acha que não tem conteúdo, seja porque você acha que não tem boa memória, que você não tem a capacidade de compreensão. Tudo isso nós vamos te ajudar, te auxiliar, te preparar neste curso. Neste curso nós queremos te dar todos os fundamentos necessários para que você se torne um bom pregador católico. Claro, aquilo que é essencial, não dá para trabalhar tudo, são 2000 anos de história da igreja, aquilo que é essencial, as ferramentas para você trabalhar. Não adianta você querer arrancar mato com a mão, você precisa de uma enxada, você precisa de uma ferramenta ou de uma máquina de cortar. Nós vamos te dar as ferramentas, vamos te ajudar, vamos te acompanhar, vamos te auxiliar neste curso, para que você se torne um pregador católico, segundo o coração de Deus. E o que nós vamos estudar neste curso? O que nós vamos estudar nesse curso? Como nós vamos nos preparar? Bem, então nós teremos aqui, neste curso, 4 unidades, 4 pequenos módulos, de estudo. E pelo menos aí mais de 12 a 16 aulas, neste nosso curso. Então, na unidade 1, nós estudaremos sobre a espiritualidade do pregador católico. Claro, sem espiritualidade não tem como você fazer uma boa pregação. Precisamos estudar sobre a ascética, vamos entender o que é ascética, vamos entender o que é essa mística, vamos entender a necessidade da oração, a necessidade da mortificação, da renúncia nesta unidade, neste pequeno módulo. Nós vamos falar também aqui sobre como vencer o medo de pregar, a virtude da parresia, como ser ousado na pregação, como os apóstolos o foram. Vamos aqui também entender quais são as virtudes fundamentais de um bom pregador católico, as virtudes, como aplicar estas virtudes à pregação católica. Ou seja, neste primeiro módulo, vamos entender a espiritualidade do pregador católico, que é a base, é o fundamento da casa. Vamos colocar os fundamentos da casa. Não tem como a gente colocar as portas, as janelas, as paredes, sem colocar o alicerce. Às vezes a gente eu queria já ir aprender como pregar, como falar. Não, calma, vamos colocar os fundamentos. Então, o que é o fundamental na espiritualidade, na pregação católica? A espiritualidade. O fundamental é a espiritualidade, uma boa espiritualidade, uma espiritualidade sólida, conforme nos ensinam os santos da igreja, conforme a teologia ascética e mística. Então, nós vamos no primeiro módulo estudar a espiritualidade do pregador católico. Depois, nós iremos estudar, no segundo módulo, sobre o pregador em si mesmo, o pregador católico. E aqui nós vamos estudar sobre alguns pré-requisitos para um bom pregador católico, as características, as condições essenciais, o conhecimento do pregador, as idades de maturidade também do pregador. Aqui nós veremos também os 10 mandamentos e conselhos práticos do pregador católico. Alguns conselhos práticos para uma boa pregação católica. Tudo isso neste módulo 2 sobre o pregador católico. Então, módulo 1 é espiritualidade, o pregador católico. Módulo 2, o pregador católico em si mesmo. Depois, no módulo 3, veremos como preparar uma boa pregação católica. Como preparar? Que conteúdo pregar? Quais as fontes pesquisar? Onde pesquisar? Como preparar? Estudaremos a escritura, o magistério, a tradição, os principais dogmas, os santos padres da igreja, quais são os santos padres, como pesquisar, o que eles nos ensinam, os santos da igreja. Ou seja, veremos também aqui neste módulo como preparar uma boa pregação em seu conteúdo, em primeiro lugar.
Depois, como preparar, como organizar essa pregação, como estruturar essa pregação. A roteirização, que nós chamamos de roteirização, como preparar um roteiro, como montar um roteiro de pregação. Eu vou te ensinar passo a passo como montar um roteiro de pregação, a importância do roteiro de pregação para te ajudar a fazer uma boa pregação, o que você vai colocar, como você vai preparar, o passo a passo, de forma bem prática, bem concreta, tá bom? Para que você possa sair, né, ali já sabendo fazer uma pregação com relação ao seu conteúdo e a sua ordem, a sua organização de pregação. Neste mesmo módulo também vamos estudar os públicos alvos, né? Como pregar. Nós sabemos que nós não pregamos da mesma forma para qualquer público, né? Como pregar para líderes, né? Para pessoas que já têm um maior conhecimento, sacerdotes, né? Um líder da igreja. Como que eu vou pregar para essas pessoas? Ou como vou pregar para crianças, né? Principalmente aqui, catequistas de crianças. Como eu vou pregar para estas crianças, para adolescentes, para jovens? Como eu vou pregar para idosos, né? Como eu vou pregar também num local, conforme o local, os diversos tipos de locais, como que eu vou pregar nestes locais, nessas circunstâncias, as circunstâncias próprias, né? Porque existe também uma forma de pregação para cada circunstância. Tudo isso nós vamos aprender neste módulo 3 sobre como preparar a sua pregação, uma boa pregação católica. E depois, no módulo 4 deste curso, nós estudaremos a pregação em si mesma, pregação sagrada. Então, as formas de anúncio, os tipos de pregação, os estilos de pregação, qual estilo você se encaixa melhor. Vamos aí, né, te ajudar a discernir esse estilo também de pregação. E veremos também técnicas. Aqui neste último módulo nós vemos que as técnicas elas são importantes, mas elas não são fundamentais. Mas aqui nós estudaremos as técnicas de oratória, de comunicação, de expressão, certo? Para que nós possamos fazer aqui um bom curso, certo? E fazer também uma boa pregação. Essas técnicas, elas também estão a serviço de uma boa pregação. E claro, um curso de pregação, ou seja, a arte da pregação, não pode faltar a pregação de vocês, alunos que estão participando. Vocês também vão gravar, nós vamos ter aí, eu vou distribuir depois os temas, e vocês vão gravar uma pregação e vão nos enviar, e nós vamos aí, né, escolher algumas pregações para analisar, porque se forem muitas nós não conseguiremos analisar todas, mas algumas pregações para analisar e mostraremos, né, o que foi bom, o que vocês podem melhorar ainda, claro, aqueles que permitirem, né? Então nós vamos perguntar para a pessoa se ela quer que analise a pregação dela, vamos escolher algumas e vamos perguntar, e aí depois nós analisaremos para todos, né, os pontos, né? A gente nem precisa às vezes falar o nome da pessoa se ela não quiser, mas aí nós analisaremos os pontos, né, os pontos positivos, o que pode ser melhorado, né, como construir o roteiro, se foi construído de forma correta, se o conteúdo está bom, como deve ser trabalhado esse conteúdo, ou seja, algo muito personalizado mesmo, um acompanhamento, né, uma mentoria, né, vamos fazer uma mentoria aqui, né, com todos, certo? Então, esse curso promete. Então, você vai continuar conosco, você vai participar conosco, você vai dar o seu sim para esse chamado, o Senhor te convida. O Senhor te convida a fazer este curso. Então faça a sua inscrição neste curso, né? Participe deste curso. Este curso realmente pode transformar a sua vida, pode transformar o seu chamado. Diga o seu sim, confie, diga o seu sim. Eu vou te aguardar, né, no curso, eu vou te esperar no curso, né? Não seja como Jonas, não fuja, vou te esperar no curso para nós caminharmos juntos, onde a Santíssima Virgem Maria estará caminhando conosco e nos guiando. Pedimos a intercessão também dos santos pregadores, Boca de Ouro, São João Crisóstomo, também Santo Antônio de Pádua, né, aquele que teve a língua conservada intacta, e todos os santos pregadores, São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, Santo Tomás, São João da Cruz e Santo Inácio, né, que fundou a Companhia de Jesus aí para defender a fé. Então queremos, juntos com os santos, juntos com a igreja,
caminhar neste curso. Então, te aguardo lá, né? Fique conosco, essa foi a nossa aula inaugural e que nós possamos estar nesse curso juntos, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração final. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Não esqueça, faça sua inscrição e te aguardo no curso. Um grande abraço, fique com Deus, com a Santíssima Virgem Maria e com o nosso glorioso Pai São José, e que o nosso Santo Anjo da Guarda nos acompanhe neste curso e nos guarde, nos iluminando o nosso intelecto. Um abraço, fiquem com Deus.